alunos, alunas, professoras, eu, Laércio de Mello, e o CAC da redação, Marlos Geronasso. Na boa, falando sobre sustentabilidade, não sobre desenvolvimento sustentável, certo, professor? Os objetivos para 2030, parte 2. Os 17. 17 grandes objetivos. No outro momento, a parte 1, 8 agora. Trabalhamos com 8. Reafirmamos aquilo que falamos anteriormente. Para todo o ano de 2016, estes temas são importantes. Sem dúvida. Professores, professoras, alunos e alunos, não daria tempo de nós falarmos todos eles numa aula só, seria coisa rápida. A gente precisa dar um start, fazer uma provocação, fazer um encaminhamento para que você construa. Olha, todas essas redações, professor Marlos, cada uma delas, ela pode ser trabalhada não só com a parte da literatura, mas envolva aí história, em alguns momentos vai envolver arte, vai envolver geografia, geografia, biologia. física, biologia. É impossível trabalhar sozinho. Faça esses alunos e os alunos se comprometam com isso, só vai fazer bem para você. Você vai chegar no Enem e vai arrasar. A chance de um desses temas que nós estamos discutindo aqui ser temas do Enem é muito grande. Olha, nós estamos já falando isso no início de 2016, para você poder ter tempo de pensar sobre. E agir, ou seja, escrever. Escrever, trabalhar e pensar, refletir sobre essas temáticas. Nós vimos 8 situações pontuais na aula anterior. Agora você terá 9. Reflita sobre cada um desses pontos e tente desenvolver. E não é exagero dizer assim, que tal construir, no mínimo, um parágrafo para cada um dos objetivos. Para que você conheça todos, né? No mínimo, um parágrafo. E um parágrafo pensando entre 6 e 8 linhas. Aliás, se vocês adotarem a ideia que nós demos de que grupos da sala, cada um trabalhe com um objetivo, quando os seus colegas forem apresentar o tema que ele trabalhou, você vai fazendo anotações, né, para que você tenha a ideia, um domínio de todos os outros. Combinado? Vamos então a eles? Veja onde que está aí. Esta é a página na qual nós tiramos para que você possa consultar. Só para dar uma ideia, ó. Você vem e clica em cada um deles aqui, ó, e você vai ver a gama do que existe para cada um deles. Por exemplo, ele vai se desmembrar em várias situações. É uma coisa bastante grande, bem gigantesca. Tudo bem? Ó, agora nós vamos começar o item 9. Só quero dar um exemplo. Antes de começar o 9, ó. Então, abri aqui, tomara que eu consiga voltar, senão eu deixo para depois. Ó, o 9, que a gente vai trabalhar agora, ele se desenrola em diversos outros. É claro que eu subi muito rápido, né? Pulei a ideia. Mas está aqui no cantinho, você vai abrindo cada um deles. Onde que está? Aqui. Ali. Você vai abrindo cada um deles e vê toda uma situação. Isso aqui é o argumento de autoridade para que o aluno possa discutir. Tá bom? Então vamos lá. Olha o que diz o 9, ampliando para que todos vejam. Construir. Espetacular essa daqui, vale para o Brasil. Principalmente quando a gente pensa em estradas, rodovias, abastecimento de água, infraestrutura, olha, resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Você só fomenta a inovação se tiver ensino. Com toda certeza. E uma industrialização que seja sustentável tem que rever o modelo que nós temos hoje. Mas a indústria não polui. A indústria pode não poluir, polui menos, ok? Concordo? Diretamente. Mas a indústria do carro não polui para fazer o carro, mas ela cria um carro que polui, que hoje é o grande poluente. Com toda certeza. Só para vocês terem uma ideia na hora de fazer essa discussão, ok? Resiliente. Professor Marcos, dá mais uma palavrinha sobre esta palavra aí. Construir infraestruturas resilientes, ou seja, que sejam mais duradouras, permanentes, que sejam mais efetivas, que não se desfaçam com o passar do tempo, ou seja, fortes elas precisam ser, elas que não contraria podem a frase de Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar, não pode se desmanchar no ar. Nesse caso não. Resiliente é por quê? Porque é de resistência, é permanente. Claro, há uma degradação natural, mas esse resiliente é algo mais contínuo, não é tão papel que simplesmente... Aí você pode seguir vários caminhos, que pode ser desde o consumismo, né? Por que eu tenho que trocar uma coisa a cada 6 meses, um carro todo ano, e também algo que traga
uma sustentabilidade maior, que nós não venhamos a precisar a viver 7 anos de vacas magras, primeiro as gordas, depois as magras. Sempre passar por aquele sofrimento. Sempre nós temos que aprender, 14, né? Nós temos que aprender a viver aí de uma maneira mais coerente, termos um bem-estar. Uma continuidade maior. É bem isso mesmo. Perfeito. E olha o que diz o 10 lá, ó. Reduzir a desigualdade dos países e entre eles. É um grande objetivo aí. Por favor, olha no cantinho embaixo do lado direito, tem um símbolo para cada um deles, uma forma que a ONU arrumou para se comunicar. Vamos tentar fazer que isso se torne verdade. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Esse é um objetivo duplo. Fique bem atenta à dupla forma de se entender esse objetivo e a sua amplitude. Primeiro, porque você tem que consertar os problemas de desigualdade que existem em seu território. Veja as nossas unidades federativas. Nós temos um sul e um sudeste ricos, e você tem um centro-oeste remediado, e regiões norte e nordeste com grandes dificuldades, sobretudo nas regiões interioranas. Como resolver primeiro esses problemas aqui, para depois você comparar países como, por exemplo, Brasil e Paraguai. Então, olha que diferença. E não podemos trabalhar com aquela ideia, o Nordeste já foi rico, depois a riqueza veio para o Sul, Sudeste, Sul, o Centro-Oeste começa a se desenvolver, depois o Norte, depois o Nordeste vai ser rico de novo. Não dá. Nós temos não dá. O tempo já passou. Temos que equilibrar, criar riqueza para todos. E a riqueza para todos aí não precisa ser aquela riqueza da ganância, mas tem que ser aquela riqueza da ambição, que eu quero que você esteja bem, que você compartilhe comigo. Que seja o ganho coletivo. É o indivíduo pensar que ele é feliz tendo vários imóveis, por assim dizer, ele é feliz, mas outros também podem ter. O que acontece é que alguém tem 50, 100 imóveis e outros alguém não tem nada. Nunca vão ter você vê a diferença e nunca vão ter nada. É que ele vai dizer assim, mas isso não é problema meu, eu cheguei a esse patamar. Pois é, mas se você viver assim, é um raciocínio de uma ilha, e é um raciocínio excludente, e é esse raciocínio excludente que promove a desigualdade social. Veja, nós não estamos dizendo que se deve parar de ganhar, e nem retirando o mérito de quem ganhou. A questão é, esse que ganhou não consegue manter a sua propriedade a salvo sem que ele faça uma série de situações, por quê? Porque ele tem a desigualdade do outro lado. Então daí o compartilhamento. E as pessoas que têm muito dinheiro, sobretudo nos Estados Unidos, que servem como parâmetro nessa hora também, as pessoas que têm muito dinheiro fazem questão de doar parte dos seus recursos, porque sabem que não adianta. Não tem túmulo para colocar tudo aquilo. Essa ideia de tio Patinhas, essa síndrome de tio Patinhas na cabeça de alguns, eu quero ser o homem mais poderoso e mais rico do mundo. Para quê? Para quê se você do outro lado tem uma desigualdade? Aí você vê o clássico contado há décadas e décadas e décadas nos Estados Unidos. E eu não vou dizer o nome, porque você vai pesquisar isso, que você sabe. A história do sujeito que é visitado por momentos da sua vida, ele na sua sovinice, na sua avareza, ele é visitado pelos espíritos. Vai aparecer o espírito do passado, daí vai aparecer o espírito do presente, e vai se mostrar o espírito do futuro quando ele vai para a morte. Por quê? Porque ele foi sovina. Ele foi completamente asqueroso em relação ao seu semelhante. E aí você tem um clássico que todos os anos se conta nos Estados Unidos com os mais diversos personagens. Você sabe sobre o que eu estou falando. Essa síndrome ataca muita gente. Aí quando ele cai na real, ele descobre que não adiantou nada aquilo. Vale a pena vocês procurarem um livro do presidente do IPEA, Gessé, eu não lembro agora o sobrenome dele, mas ele trabalha nesse livro da ralé brasileira com uma ideia muito pesada. A nossa classe média, que tem problemas existenciais tremendos, segundo o livro, acha que quem é rico foi porque roubou. Sim. Claro que tem casos assim, mas quem é rico não necessariamente tem roubado, conquistou pelo seu trabalho, e tem medo que os pobres cheguem à classe média também. As pessoas não percebem que é melhor eu entrar em um restaurante lotado do que ficar sozinho naquele restaurante. Eu prefiro chegar na frente do restaurante, poxa, tem fila. Que bom, né? Que bom que as pessoas estão fazendo isso. Que bom que tem fila, não, já é um objetivo de igualdade dentro e fora, resolver os seus problemas internos e depois
aquilatar os países. Olhando para a América do Sul, olha o tamanho da nossa desigualdade. Enquanto a América do Sul contiver países como Bolívia e, invariavelmente, o Paraguai, você terá problemas sérios. O próprio Peru. Citando os dois, o Peru também. Venezuela agora... o modelo deles já está esgotado faz tempo, Exatamente. não houve renovação, não há problema nenhum em ideologia, mas A Colômbia, vamos cambiar quando a ela não Colômbia funciona. começou a resolver seus problemas, fazendo um ataque frontal ao narcotráfico e, claro, tem uma série de situações, mas a Colômbia enfrentou. E hoje a Colômbia já é um país que começa a ter uma outra situação, é um país que começa a ser visto, não diria em posição de igualdade, mas com uma relação interessante, como já foi o Uruguai e como hoje são os 3 líderes, os líderes da América do Sul, Brasil, Argentina e Chile. Perfeito. Veja o que diz o objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos, olha que maluca essas 3 palavras aí, ó. Inclusivos, seguros e, é claro, resilientes e sustentáveis. Mais uma vez. Precisamos assentamentos humanos, que vai desde da cidade, mas esses núcleos que a gente não pode dar o título de cidade, o lugar tem que ser sustentável, as pessoas têm que se sentir bem, estou bem, sou feliz. Estou bem, sou feliz e tenho que, eu tenho que colocar na mesa, né? O princípio de colocar, aí volta a fome, a pobreza mais uma vez, eu tenho que colocar na mesa. Uhum. Então, olha, se você tornar a sua cidade, tá, o seu assentamento humano, algo inclusivo, algo que é seguro, algo que é resiliente e é sustentável, tudo muda. Você ganha, então, cidades e comunidades sustentáveis. E é o grande objetivo, reforço com o debate da COP21, que aconteceu onde? Início de dezembro, na França, não pelo momento que a França vivia naquele instante dos chamados atentados, mas sim porque já existia a maior procura de todas as COPs, tanto por grandes chefes de Estado, como também jornalistas, ONGs, dizendo, olha, nós precisamos tomar uma providência urgente. Tem que parar de falar só. Cuidado, é um bom momento, falando em assentamento, é um bom momento para você pesquisar alguma coisa sobre o MST. É um bom instante você, aluno, aluna que está conosco, você, colega professor, para trabalhar um pouco desse horizonte do MST. Inclusive, para com isso, com essa pesquisa, desconstruir alguns estereótipos, alguns conceitos extremamente equivocados, que dão ao MST uma visão só: bandidos, aproveitadores, sanguessugas. Olha, uma pesquisa maior, leituras mais consistentes farão com que você entenda que o MST não é só o vilão. E, na verdade, talvez você chegue à conclusão de que o MST não é o vilão. Ele pode cometer equívocos como movimento, mas não é diferente de outros movimentos que já existiram e já desconstruíram o país. E aí vou mais longe, eu coloco um movimento contrário ao MST e do passado, TFP. Tradição, família. Gostou dessa, né, Larissa? O eufemismo atrás do tradição, da família e propriedade é de uma falácia espetacular. Tá? E mas tinha gente boa no meio desse grupo. Como tem gente boa. Olha, existem, até o Globo Rural, no final do mês de novembro de 2015, passou uma grande matéria sobre um dos vários assentamentos do MST que deram certo. Aliás, o Brasil é o único país do mundo, agora eu vou falar bem devagar para ficar claro, é o único país do mundo que pode fazer reforma agrária sem conflito. Basta que tenhamos uma população que queira e uma população que cobre dos seus políticos. Porque é possível eliminar o MST. Não precisamos ter essa briga. Acaba com o MST fazendo uma reforma agrária para o país se desenvolver como capitalista. Agora, não apenas critique, porque alguns estreitam o pensamento e entendem aqui, puxa, mas isso aí só tem bandido,
aí só tem aproveitador, aí só tem sanguessuga. Não visitou até hoje um assentamento. A palavra assentamento estava ali, traduzida para a nossa realidade. Pessoas que vivem à margem do processo. Perfeito. Veja o que diz o objetivo 12. Pode ler lá, Marlos, por favor. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Bom, tem a ver com um dos primeiros lá do bloco 1. Sim. Né? Tem tudo a ver com o padrão primeiro. Acho que é o segundo e o terceiro do bloco 1, quando eu até troquei a palavra agricultura por agropecuária. Nós temos que assegurar um padrão de produção sustentável para as pessoas poderem comer. Se acaso acontecer a previsão que existe para 2016, tá? Nós estamos ainda vivendo 2016, de ser o ano mais quente da história, já registrado. Eu digo aí registrado... Por quê? Porque as situações... A técnica que nós conhecemos de climatologia não tem 100 anos de forma global, ok? Então é pouco tempo de registro. Sim. Se isso acontecer e vier a se comprovar esse aquecimento contínuo, vai mudar toda a agropecuária do planeta. Toda. Produção de café, produção de soja, produção de milho, produção de trigo, água. Um grauzinho a mais muda tudo. Porque desequilibra. Esse é o ponto. Então, quando você pensa em sustentabilidade, você está refletindo sobre algo equilibrado. Então, ninguém quer que não exista desenvolvimento, porque esse é o argumento. Não querem que progrida, não querem que desenvolva. Não é isso. Não querem que desenvolva destruindo, porque aí é estúpido. Se você desenvolver destruindo, você não vai ter o que desenvolver mais um dia, que vai acabar. Então, quando se pensa em desenvolvimento sustentável, é inteligente porque você desenvolve, mas sabendo que você está preservando para continuar desenvolvendo. Então, qual é o raciocínio? Como é que você vai ganhar um debate? Dois indivíduos vão dizer assim, não, isso é só desenvolvimento, eu vou continuar desenvolvendo. Não importa. Mas espere aí. Vai chegar um momento que não tem mais o que fazer. Não, mas isso é conversa. Sempre vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Não vai ter o que fazer. Então, sustente as coisas e desenvolva. E não desenvolva e daí pense em sustentar. Quer dizer, qual é o aspecto? Será que não deveríamos pensar no inverso? Sustentabilidade e desenvolvimento em vez de desenvolvimento e sustentabilidade? Veja se o aspecto de prioridade não está invertido aqui. Veja o que diz o objetivo 13. Tem um asterisco, eu já explico por quê, porque tem tudo a ver com o que está sendo falado no 12. Tomar medidas urgentes para combater o quê? As mudanças climáticas. E a ONU reclama o seguinte para ela, reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o UNFCCC, é o Fórum Internacional intergovernamental primário, o primeiro, né? Para quê? Para negociar a proposta global. Tem que ser pensado de forma global. Por favor, o 12, chama aí o teu professor de geografia, tá? Chama o professor de química, chama o professor de física para ver. Por que física? Condução de energia. Exemplo, a cidade que nós temos hoje toda concretada para discutir esses dados. É fundamental. O 12 e o 13 caminham juntos. Juntinhos. Vamos para o 14? Veja o que diz. Olha lá, senão não chegamos ao final aí. O 14 diz o seguinte: conservação e uso sustentável dos oceanos, que é a maior parte da superfície da Terra. Do planeta. Dos mares e dos recursos. Se você conservar, você vai ter um desenvolvimento sustentável. E conservar não significa não usar, mas sim usar de maneira planejada. O que não se pode esquecer, e isso é uma discussão que o mundo não faz, é para onde vai todo o nosso lixo. Não é? Você entenda, uma parcela extraordinária do nosso lixo está no mar. E nós continuamos, a grande fossa, né? Nós continuamos jogando. E nós continuamos jogando. Esses bilhões de seres humanos continuam jogando, porque nós não paramos. Você acredita que isso vai durar a eternidade? Você vai dizer assim, mas eu não estarei aqui. Pois é, mas e o seu filho? Chame a atenção dos seus alunos, professor, professora, para arrumar uma solução para isso. Sim. Quem sabe ele entra para a história com o prêmio Nobel do meio ambiente, da própria paz. No 15 diz o seguinte: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma o quê? Sustentável. As florestas do Brasil, o que mais tem para preservar? Combater a desertificação, já acontece isso no Brasil. Deter
e reverter o que? A degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Se isso não acontecer, não funcionará a agropecuária. São dois verbos que estão bem claros aí no imperativo: deter e reverter. Você pode trabalhar um texto só sobre essas duas situações. Qual seria a grande lição que este evento traria para a humanidade? Primeiro, obrigar a deter. Parou. Acabou. A degradação acabou. Como? Investimento pesado. Quando eu ouço um agente governamental brasileiro dizendo assim, não tenho o que fazer para combater o desmatamento na Amazônia, eu só tenho uma fala a esse agente governamental: pede para sair. E demorou no seu lugar, pede para sair, porque você não sabe o que está fazendo, você é uma incompetente. Você é um incompetente. Não é possível fracassar dizendo assim, não tenho o que fazer. Deter, zero, acabou. E a partir disso, vamos reconstituir. Então, deter e reconstituir. Veja o que diz o 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, democracia, claro, responsáveis e inclusiva em todos os níveis. Vamos para o 17 já para fechar? Por favor, para fecharmos. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar o quê? A parceria global para o desenvolvimento sustentável. Veja que interessante o último símbolo, o penúltimo é esse da pomba e o último ali mostrando a união, e os nossos alunos precisam Como são os anéis olímpicos. Não é? Então, aproveite esse ano, o ano de Olimpíada, reflita que essa unidade, que essa união se dê também quando estamos discutindo não só o esporte, que é para congraçamento, mas a sobrevivência da espécie humana. Ah, que extremista! Não. Estamos discutindo, sim, a sobrevivência da espécie humana. Professores, alunos, alunas, grandes debates, grandes temas, boa redação. E até a próxima. Fechamos a conta? Falou, meu amigo. Grande abraço, até lá.